Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom podermos estarmos juntos mais uma vez para adorarmos, bendizermos e engrandecermos ao Senhor. Bom dia a todos, que Deus abençoe a sua vida ricamente, que Deus derrame sobre a sua vida toda a graça, a misericórdia e o amor dele sobre todos nós. Quero convidar você, compartilhe o link com seus amigos, com seus familiares, chama todo mundo para nós estarmos juntos, reunidos como igreja do Senhor nesta manhã, para adorarmos e bendizermos ao nome do nosso Deus. Você já falou com o Senhor hoje? Já deu graças ao Senhor pelo cuidado, pela noite de descanso, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas? Já deu um bom dia ao Senhor? Já colocou sua vida? Agradeceu a Ele a misericórdia? Tudo ok? Amém? Vou aguardar aí o retorno dos irmãos, enquanto os irmãos aí me dão um retorno. Vamos falar com o nosso Deus, feche seus olhos, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, graça nós damos ao nome do Senhor, meu Deus. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, em nossas vidas, que o Senhor nos ajude, ó Pai, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, Deus, de todo o mal. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai, pelo Senhor, seu Deus Todo-Poderoso, Deus que nos ajuda, Deus que nos guarda, Deus que nos livra, Deus. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, dirija, Deus, o nosso viver conforme o Teu querer. Pai, dá direção para as nossas vidas, para que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, dar o nosso melhor ao Senhor. Agora que nos reunimos como igreja do Senhor, rogamos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor nos dê a direção do Senhor, que o Senhor, Pai, continue nos abençoando, nos guardando, ó Deus, derramando sobre nós a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agora queríamos cultuar ao Senhor. Recebe este culto, Pai, pois entregamos ao Senhor para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, YouTube, o vídeo está aí, áudio está chegando aí, pode só me dar um retorno, por favor? Aí no Facebook estão dizendo que está tudo certinho. E o YouTube, está tudo certinho, irmãos? Consegue me ouvir? Só para nós não sermos interrompidos depois, por favor. Se der um retorno, vou agradecer muito. YouTube. Os irmãos que estão no YouTube podem me dar um retorno, por favor? Mais alguém está tendo dificuldade para ouvir pelo YouTube aí, irmãos? Podem me dar retorno aí? Eu vou derrubar a conexão com o YouTube, tá bom, irmãos? E vamos transmitir novamente.
acabei de mandar aí, irmãos, um novo link do YouTube que está iniciando aí a transmissão ao vivo aí. Nós já estamos ao vivo aí. Os irmãos agora conseguem me ouvir direitinho aí pelo YouTube? Está chegando áudio. Áudio está chegando para os irmãos. Está chegando o áudio aí para os irmãos? Irmãos do YouTube aí, conseguem me ouvir? Vamos lá, irmãos. Então vamos por aqui então. Vamos dar continuidade ao nosso culto nesta manhã. Louvado seja o Senhor. Deus sabe todas as coisas. É assim mesmo, ao vivo sempre vai ter alguma intercorrência. Eu realmente não sei o que está acontecendo no canal do YouTube, tá? Eu peço aos irmãos aí que migrem aí, então, que estão pelo YouTube para o Face. Realmente não sei por que aí tá tendo essa dificuldade com o canal. Estão me ouvindo? Irmãos, infelizmente eu não sei o que está acontecendo com o nosso canal do YouTube. Nós vamos continuar aqui pelo Facebook, ok? Mais tarde eu posto lá no canal do YouTube o culto completo para os irmãos acompanharem lá. Infelizmente não sei o que está relacionado, não sei se é alguma falha na própria plataforma do YouTube, mas vamos seguir então aqui pelo Facebook. Então eu gostaria que me ajudasse aí, coloca no grupo da igreja aí que nós vamos nessa manhã então estarmos somente pelo Facebook. Compartilhe aí, por favor. Vamos estar online somente pelo Facebook, que eu não sei o que está acontecendo com o canal do YouTube, ok, irmãos? Se os irmãos puderem me ajudar aí a compartilhar essa informação, colocando lá no grupo da igreja, que nós vamos estar online somente pelo Facebook. E aí à noite nós vamos ver aí porque que estamos sem áudio aqui pelo o YouTube, tá ok? Se os irmãos puderem me ajudar nisso, eu vou ficar imensamente grato aos irmãos. Amém, irmãos? Vamos lá então? Vamos darmos continuidade ao nosso culto. Peço desculpa aos irmãos aí por essa intercorrência aí. É normal. Ao vivo é dessa maneira. Nós vamos continuar aí.
adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Vamos dar continuidade então ao nosso culto nessa manhã, bendizendo e engrandecendo ao Senhor. Amém? A palavra do Senhor no Salmo 27, versículo 1 nos fala: Senhor, minha luz, minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? É por isso, irmãos, que nós nos apresentamos à presença do Senhor, porque de fato o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é o nosso alto refúgio, o Senhor é aquele que de fato nos ajuda, nos guarda e nos dá direção em todo o tempo e nos fortalece. Por isso vamos adorar o Senhor, dizendo que Ele é grande, que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor. Adore ao Senhor nesse instante, bendiga ao Senhor, porque Ele de fato é digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor para a honra e glória do Senhor. Vamos adorar o Senhor então? É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. É o
Louvado seja o Senhor por isso, louvado seja Ele que em todo tempo nos ajuda, nos fortalece, nos guarda e nos dá discernimento da palavra dEle, para dessa maneira sermos alimentados, irmãos, conduzidos ao Senhor, conduzidos de maneira toda poderosa. E esse é o motivo, irmãos, de podermos adorar. Ele possa nos ajudar e nos fortalecer e engrandecê-lo desta maneira. Amém? Vamos ainda adorar ao Senhor. A palavra do Senhor nos fala que nós somos uma família, que nós recebemos um novo coração do Pai, um coração transformado, um coração contrito. Adore ao Senhor nesse instante, que a sua oração essa manhã possa ser justamente isso. A oração de receber um coração transformado, um coração regenerado, um coração purificado, um coração inspirado, um coração cheio da presença de Deus, e que você venha exaltar o Senhor nessa manhã com essa canção que revela muito bem as nossas necessidades. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, irmãos? Que verdadeiramente nós possamos orar nesta manhã e reconhecer como é preciosa a comunhão, como é preciosa estarmos sempre juntos ao Senhor. E eu queria convidar você agora, se chega aí para perto da sua família. Você já orou sobre a sua casa hoje? Chega para perto deles aí, ore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Se você puder, compartilhe aí a foto da sua família adorando ao Senhor nesse instante. É o mês da família, irmãos. Todos os domingos pela manhã nós estamos aqui para orar pela família, para sermos abençoados pelo Senhor. Chega para perto da sua casa aí agora, dos seus familiares. Ore ao Senhor nesse instante. Peça ao Senhor que de fato nesse tempo que nós estamos vivendo, que o Senhor possa ajudá-los, possa fortalecê-los, possa guardá-los. Que de fato o Senhor venha trazer transformação, renovação sobre a sua vida. Ore ao Senhor nesse instante. Vamos ter alguns minutos de oração silenciosa. Exalte o Senhor. Coloque a sua casa diante do Senhor. Coloque o nosso país diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Adore o Senhor nesse instante. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Adore a Ele. Peça a Ele que venha trabalhar o seu coração, venha te ajudar, te fortalecer em todo o tempo. Adore ao Senhor nesse instante. Uma família vivendo compromisso
para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oh Pai, nós adoramos ao Senhor, nós queremos bendizer ao Senhor, meu Deus. Pai, nesse instante que as famílias, ó Deus, se encontram reunidas, adorando e orando ao Senhor, nós pedimos ao Senhor Deus que o Senhor poderosamente, ó Deus, abençoe cada uma das famílias agora, que, ó Deus, que aqui estão representadas, ó Deus. Peço ao Senhor que o Senhor os guarde poderosamente, ó Deus. Peço ao Senhor que o Senhor os livre, ó Deus, de maneira que eles possam ser cheios, ó Deus, do poder do Senhor, da misericórdia do Senhor, meu Pai. Tenha misericórdia, ó Deus, do teu povo. Tenha misericórdia, ó Deus, e derrama a tua graça sobre eles, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, aprender a valorizar mais a comunhão uns com os outros, a valorizar, ó Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor fale conosco, Deus, que o Senhor derrame, ó Deus, o teu poder sobre as nossas vidas. É a oração, Pai, que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vamos ainda adorar o Senhor mais uma vez. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, irmãos? Que nós possamos verdadeiramente reconhecer e saber, irmãos, como que é preciosa a nossa comunhão com o Senhor e o quanto nós verdadeiramente precisamos uns dos outros. O homem não é uma ilha, irmãos. Deus não o criou para que ele pudesse estar só. Deus, ao criar o homem, ele criou para que ele pudesse estar, em primeiro lugar, em comunhão com o Senhor. Mas, em segundo lugar, também que ele pudesse viver em família. O grande problema, irmãos, é que nos dias de hoje as pessoas, elas não valorizam as famílias que têm. Elas não valorizam esse momento precioso que Deus deu a elas, de terem as suas vidas abençoadas por conta da sua família. E todos os propósitos de Deus iniciam-se com a família. Todos os propósitos do Senhor perpassam pela família. E por isso, querido, você precisa valorizar a sua família. Valorize a sua família. Abençoe a sua família. Ore pela sua família. Eu acho que nós começamos, irmãos, a perder a direção e começamos a fracassar na nossa comunhão com Deus a partir do momento que nós abandonamos o nosso lugar secreto de oração. No passado, irmãos, nós éramos pessoas de mais oração. Nós estávamos dispostos a orar de madrugada. Hoje, muitas vezes, nós permitimos que o nosso cansaço nos impeça, muitas vezes, de ter comunhão com Deus. Que nosso cansaço, muitas vezes, nos impede, irmãos, de aprofundarmos e buscarmos ao Senhor. Prova disso, irmãos, é só olhar as jornadas bíblicas que nós fazemos todos os anos. Um número muito pequeno de pessoas conseguem concluir, e sendo que a leitura diária não ultrapassa 3 capítulos, 15 minutos diariamente. Se você tirar do seu tempo para ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia em um ano. Se você lê a Bíblia
4 a 5 capítulos por dia, em 6 meses você já leu a Bíblia de capa a capa. E nós percebemos, irmãos, que muitas vezes reclamamos que nós não temos tempo para estar com o Senhor, não temos tempo para adorar ao Senhor, mas nós gastamos muito mais, irmãos, perdemos muito mais tempo nas mídias sociais, com coisas que não trazem edificação para as nossas vidas, compartilhando aquilo que não edifica a vida de outras pessoas, enquanto nós poderíamos gastar um tempo precioso de oração pela nossa casa. Nós perdemos qualidade de comunhão com o Senhor, irmãos. Em segundo lugar, quando nós nos afastamos e deixamos de fazer o nosso culto doméstico. Quantos de nós, irmãos, têm dificuldade para fazer o nosso culto doméstico, para ensinar os nossos filhos o prazer de ler as Escrituras, ensinar os nossos filhos o prazer de cultuar ao Senhor? Culto, irmãos, não é só aquele que nós prestamos quando estamos no ajuntamento. O maior culto e o culto mais perfeito que nós celebramos a Deus é aquele que nós fazemos com a nossa vida. Nós nos afastamos, irmãos, e perdemos a qualidade de comunhão com o Senhor quando nós deixamos de chorar pelos nossos pecados. Quando os nossos pecados já não mais nos acusam diante de Deus. Quando a nossa mente já não nos acusa mais e o Espírito Santo do Senhor já não incomoda mais o nosso coração, quando muitas das vezes só pegamos a Bíblia no momento que nós vamos cultuar o Senhor. Não é? No momento que nós vamos estar com o Senhor. Né? Eu me recordo com muito carinho de um pastor que foi meu pastor na infância, pastor Jeremias. Pastor Jeremias, ele brincava que o crente mais é a Bíblia, porque você pode ir a qualquer momento no tempo e você vai encontrar uma Bíblia lá no templo. Tem gente que, para não esquecer a Bíblia, já deixa lá, para no próximo domingo, no próximo culto, a Bíblia já está lá. E isso demonstra, irmãos, o quanto nós temos nos afastado e temos perdido qualidade da nossa comunhão com o Senhor. Que Deus traga um despertamento, que Deus traga um avivamento, que nesse tempo, irmãos, que nós fomos obrigados a nos afastar do templo do Senhor, a não podermos estar ali em comunhão com a igreja local, não podemos estar ali de portas abertas. Que esse seja um tempo, irmãos, que a oração de Abacuque se cumpra em nós. Aviva, Senhor, a tua obra em nós. Aviva, Senhor, a tua obra em mim. Aviva, Senhor, a tua obra na minha família, na minha casa. E que louvado seja o Senhor e que o Senhor traga esse despertamento, irmãos, nas nossas vidas. Que Deus traga esse despertamento ao nosso coração, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Quero convidar você que abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Quero ler com você o versículo 9 e 10. Evangelho de João, capítulo 10. Quero ler com você o versículo 9 e 10. Amém? Vou ler na minha versão, os irmãos acompanhem, assim nos diz: Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor que nos ajuda e nos fortalece. Mas eu queria compartilhar uma palavra com você nesta manhã e o tema: Jesus é o único que pode transformar a nossa família. Jesus é o único que pode transformar a nossa família. Queridos irmãos, a família é um presente de Deus para a vida do homem. Todos os propósitos de Deus vão se realizar a partir da família. Quando nós olhamos, irmãos, para as Escrituras, nós vamos ver que tudo aquilo que Deus realizou na vida de grandes homens, na vida do povo de Israel, na história do cristianismo, tudo aconteceu através da família. Nós vamos observar, irmãos, que a propagação e os propósitos de Deus através do seu reino aqui na terra perpassam no sentido de alcançarmos as famílias e de maneira, irmãos, que a família então é o maior bem, é o maior presente que Deus deu a cada um de nós. E nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos aprender, queridos irmãos, a valorizar a nossa família, a pagar um preço pela nossa família, de maneira, irmãos, que nós entendamos que a nossa família precisa ser blindada diante do Senhor através da oração.
através dos propósitos de consagração, que a nossa família, irmãos, precisa ser blindada através da santidade e ela precisa, de fato, estar sempre aos pés do Senhor. Mas, infelizmente, irmãos, nem todas as pessoas desfrutam do privilégio de ter a sua família aos pés do Senhor. Mas louvado seja o Senhor que Ele nos dá a oportunidade de podermos pregar a palavra dEle e levarmos, irmãos, uma palavra de esperança, e levarmos uma palavra de consolo, e mostrarmos ao mundo que de fato o Senhor tem o poder para transformar, que o Senhor tem o poder para restaurar, que o Senhor de fato é aquele que tem o controle de todas as coisas, e Ele de fato, irmãos, pode trazer alívio aos nossos sofrimentos, e Ele pode trazer consolo às nossas vidas. Queridos irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus, nós perceberemos que o propósito de salvação não é só para o homem, mas é também para a sua família. E nós encontramos, irmãos, ao lermos as Escrituras, muitas famílias que foram alcançadas dessa maneira. Quando nós lemos, irmãos, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 9, nós encontramos a história de Zaqueu. E Zaqueu almejava conhecer o Senhor, e a palavra do Senhor fala que ele subiu numa árvore para tentar ver o Senhor, e o Senhor foi à casa dele, e lá no finalzinho dos versículos 8 e 9, nós veremos que o Senhor diz para Zaqueu: ora, hoje houve salvação nessa casa. De fato, irmãos, o propósito de Jesus Cristo em salvar as pessoas não é somente para o homem, mas é para a sua família. Nós encontramos, irmãos, nas Escrituras a história de Abraão. E nós vimos, irmãos, como que a bênção foi transmitida, foi derramada através da sua casa. O chamado para ser uma bênção não foi só de Abraão. O chamado de ser uma bênção foi também para a família de Abraão. Nós encontramos, irmãos, a história de Lázaro, Marta e Maria. Quando nós vemos lá em João 11 que o Senhor ressuscita Lázaro, nós vemos a importância daquela família na vida de Jesus. Nós vemos a importância que Jesus dá, então, para a família. E de maneira que os planos do reino de Deus, o propósito de Deus, ele não é estendido somente ao homem, mas também toda a sua casa. E por isso, irmãos, a minha casa, a sua casa, a minha família, a sua família, ela precisa de fato estar aos pés do Senhor. Ela precisa de fato estar debaixo da graça do Senhor. Ela precisa de fato estar abençoada pelo Senhor. Mas nós vemos também, irmãos, quando nós vamos no livro de Atos, a família do carcereiro. Nós vemos lá que Paulo e Silas haviam sido presos, haviam sido açoitados, e a palavra do Senhor diz que perto da meia-noite eles cantavam louvores ao Senhor. E um grande terremoto aconteceu naquela noite, que sacudiu aquela prisão e pôs ela abaixo. E quando aquele carcereiro, irmãos, queria tirar a sua própria vida, Paulo diz: olha, faça isso não. Nós estamos aqui, ninguém fugiu. E aquele homem ficou impactado, pois sabia que Paulo pregava do Deus vivo, do Deus soberano, de Jesus Cristo que havia ressuscitado. E a palavra do Senhor fala que naquela noite ele e toda a sua casa creram e foram batizados, então alcançaram a salvação em Cristo Jesus. Dessa maneira, irmãos, nós percebemos que Jesus tem propósito para a sua família, tem propósito para as nossas famílias, e a salvação do Senhor deseja justamente alcançar todas as famílias da terra, de maneira que eles possam desfrutar não só das bênçãos, mas também da salvação, do perdão, da misericórdia, da renovação, da compaixão, do cuidado, do amor, da fidelidade que somente o Senhor pode fazer e pode derramar sobre as nossas vidas. Querido, quando nós olhamos para a nossa família e nós verificamos que as coisas muitas vezes não estão indo bem no casamento, não estão indo bem no nosso relacionamento com os filhos, não estão indo bem no nosso relacionamento familiar, eu quero dizer para você nessa manhã que o único que pode resolver todas essas questões, que o único que pode transformar todas essas questões, de fato é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem o poder para transformar a minha família e a sua família. Ele tem o poder, irmãos, para ajudar-nos, para consertar todas as coisas. Afinal de contas, irmãos, a palavra do Senhor nos traz a imagem do barro na mão do oleiro. E nós somos justamente isso, esse barro, esse vaso.
e Ele vai quebrar e vai reconstruir tantas e quantas vezes forem necessárias, para que desde que, uma vez reconstruída, nós sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor. É por isso, irmãos, que a nossa família, as famílias hoje, que estão enfrentando crises, que estão passando pela crise moral, pela crise espiritual, pela crise emocional, elas precisam de fato, irmãos, serem visitadas pelo Senhor Jesus. Elas precisam de fato entregar tudo nas mãos de Jesus e permitir que o Senhor Jesus guie os seus passos, permitir que o Senhor Jesus de fato seja o bom pastor da vida delas, que o Senhor Jesus de fato seja um lugar de segurança na vida delas, que o Senhor Jesus seja de fato a porta pela qual elas entrarão, sairão, encontrarão pastagem, no sentido de entrar para a salvação e sair e encontrar, irmãos, libertação para suas vidas, consolo, um lugar de segurança para suas almas. E somente o Senhor Jesus, irmãos, pode nos dar essa salvação, essa segurança, essa certeza de todo o nosso coração. Quando nós olhamos para a igreja, para a palavra do Senhor, irmãos, nós encontramos a história do justo Jó. E ele, irmãos, nos mostra e nos dá o exemplo do cuidado que eu e você precisamos ter com a nossa casa. Quando nós lemos lá em Jó, capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver que Jó tinha filhos e filhas, e depois dos seus filhos e filhas darem banquetes, festas, ele reunia os seus filhos e sacrificava ao Senhor, e orava ao Senhor, e buscava ao Senhor em todo o tempo, pois ele se preocupava que seus filhos pudessem ter feito algo que viesse ofender a santidade de Deus. E isso mostra para nós, irmãos, que nós precisamos ter esse mesmo cuidado sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo, irmão. Qual foi a última vez que você acordou de madrugada para orar pelos seus filhos? Foi lá no quarto dos seus filhos para abençoar? Qual foi a última vez que você acordou de madrugada para orar pela vida do seu cônjuge? Qual foi a última vez que você acordou para orar pela sua casa, pela sua família? Queridos, nós precisamos entender e ter esse cuidado espiritual, esse cuidado sobre a nossa casa de abençoar e orar, entregando os nossos filhos, a nossa família, o nosso casamento nas mãos do Senhor. Muitas vezes, irmãos, como pais, planejamos o futuro para os nossos filhos, almejamos que eles sejam mestres, doutores, especialistas em áreas diversas, carreiras nobres, mas nos esquecemos o primordial de orar para que o Senhor faça a vontade dele na vida dos nossos filhos. Orar para que o Senhor derrame a vontade dele na vida dos nossos filhos. Essa tem sido uma oração constante, irmãos. Apesar de eu e minha esposa não termos filhos, mas a nossa oração diante do Senhor é: Senhor, dê-nos filhos. Mas dê-nos filhos somente para a glória do Senhor. Dê-nos filhos que venham servir ao Senhor. Dê-nos filhos que venham amar o Senhor assim como nós os amamos. Dê-nos filhos que sejam dispostos a servir ao Senhor como nós os servimos. E se tiver no propósito do Senhor, que o Senhor nos dê esses filhos, que esses filhos vivam para a honra, para a glória e para o poder do Senhor. E por isso, irmãos, nós precisamos ter isso em mente, de orar não para que os nossos filhos sejam famosos e prodigiosos nesse mundo, mas que os nossos filhos, irmãos, venham viver debaixo do propósito, da vontade, da bondade, da misericórdia, do amor e do cuidado do nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, de fato, olhar para a vida de Jó e aprender a necessidade de ter esse cuidado sobre a nossa casa. Esse cuidado, irmãos, de orar e não abrir mão, de não desistir de lutar pela nossa casa, de não desistir, irmãos, de pagar o preço em oração pela nossa casa, pela nossa família. Assim percebemos, irmãos, a necessidade de darmos atenção. Muitas vezes, irmãos, nós não percebemos que aos poucos nós vamos deixando que Satanás entre em nossos lares e vão minando a nossa comunhão com o Senhor. Não nos atentamos, irmãos, com um tipo de programações que nós permitimos que através da televisão entre na nossa casa.
Não nos atentamos, irmãos, para o tipo de desenhos que os nossos filhos assistem na televisão. E pasme, irmãos, outro dia eu perdi um tempinho e fui ver um desenho que era muito famoso aí, que muitas pessoas estavam comentando sobre eles, falando que deveriam deixar os seus filhos assistir. Eu fiquei pasmo quando joguei um olhar diferente sobre aquele desenho e vi a quantidade de ideologia que estava impressa naquele desenho, a quantidade de coisas que falam contra a família, e que nós muitas das vezes, irmãos, deixamos os nossos filhos sozinhos assistindo essas coisas e não paramos para ver, só pelo simples fato de ser bonitinho, tá na moda, todo mundo vê, todo mundo deixa os seus filhos, e nos esquecemos, irmãos, que isso de fato está aqui atrapalhando as nossas vidas, atrapalhando os nossos corações, atrapalhando a vida dos nossos filhos. Irmãos, nós precisamos de fato colocar a nossa casa diante do Senhor, colocar a nossa casa e a nossa vida aos pés do Senhor, para que verdadeiramente, irmãos, nós venhamos a estar diante dele e viver essa perspectiva de cuidar da nossa casa e cuidar da nossa família ao Senhor. Queridos irmãos, nós precisamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, entregar as nossas famílias ao Senhor e pedir ao Senhor que verdadeiramente venha nos abençoar, nos guardar e cuidar da nossa casa. Mas, querido, voltando ao texto que nós lemos, o Senhor Jesus vem falando que Ele é o bom pastor. Ele usa a imagem do bom pastor, das ovelhas, do aprisco, para tratar justamente dessa questão. Mas interessante, irmãos, que Ele vai usar a expressão eu sou a porta. E quando Ele diz que Ele é a porta, justamente, irmãos, Ele de fato é aquele lugar onde nossas famílias entrarão, encontrarão salvação, encontrarão libertação para suas vidas, encontrarão transformação para suas vidas, demonstrando, irmãos, que Ele de fato é a porta por onde eu e nossa família, eu e sua família, as nossas famílias entrarão por essa porta, sairão e encontrarão consolo para a sua vida, encontrarão consolo para a sua alma, encontrarão consolo para o seu coração. Dessa maneira, irmãos, a imagem que Jesus traz para nós é a imagem justamente dele que cuida da nossa casa, que cuida da nossa família. Em primeiro lugar, Jesus queria de fato denunciar, porque o contexto desse texto aqui que deu origem a essa expressão de Jesus foi o fato dos fariseus não concordarem com a cura daquele homem, não terem compaixão com aquele homem que foi curado, e expulsaram ele da sinagoga. E o Senhor Jesus diz: olha, eu sou a porta por onde vocês entrarão. Enquanto os religiosos estão expulsando vocês da presença de Deus, eu sou a porta por onde vocês entrarão e encontrarão a presença do Senhor, encontrarão a presença do nosso Deus, encontrarão alívio, consolo, compaixão e misericórdia para a sua casa. Queridos, nós precisamos de fato orarmos pela nossa família e colocarmos ela aos pés de Jesus, colocarmos ela aos pés do Senhor. E veja, irmãos, que Jesus fala que de fato nós somos ovelhas dele. Nós somos ovelhas do seu aprisco, nós somos ovelhas do seu pastoreio. E o que descreve a identidade dessas ovelhas, primeiro, nós ouvimos a sua voz, nós somos conhecidas por ele, e nós seguimos a sua voz dessa maneira que não saímos atrás de qualquer pessoa, de qualquer vento de doutrina, pois o nosso ouvido está apurado para ouvir a voz do nosso Senhor. Por isso, querido, o único que pode transformar a nossa família, o único que pode transformar os nossos filhos, o único que pode transformar o nosso coração é o Senhor Jesus. E por isso a nossa casa, a nossa vida, os nossos filhos, o nosso casamento, todo o nosso ser precisam de fato estar aos pés de Jesus, precisam de fato estar derramado diante do Senhor e prostrados diante do Senhor. Mas, irmãos, eu quero olhar para esse texto nesta manhã e eu quero extrair desse texto algumas lições que eu gostaria que você guardasse no seu coração.
E a primeira coisa que nós podemos aprender e que nos mostra de fato que Jesus é o único que pode transformar a nossa casa, a nossa família, é que porque Ele é a porta que conduz à salvação. No capítulo 8 ele já havia dito que conhecendo a verdade, é que através dessa verdade as pessoas seriam libertas. Agora Jesus, no versículo 9 do texto que nós lemos, de João 10, ele fala que Ele é a porta. Ele é a porta por onde elas entrarão. Ele é a porta por onde elas sairão e encontrarão a salvação, sairão e encontrarão pastagem, sairão e encontrarão a bênção, sairão e encontrarão o cuidado do Senhor sobre a vida delas. De fato, irmãos, Jesus mostra que Ele é a única porta de salvação para a sua casa, querido. Ele é a única porta de salvação para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento. Enquanto as pessoas, o mundo está dizendo que não há mais saída para a família, como eu já compartilhei com os irmãos, uma ONG aí, americana, que tem defendido com todo afio que a família é uma instituição que precisa ser destruída e que a melhor oportunidade de destruir a família é agora na pandemia. Porque ela não é um lugar seguro, isso é intento de Satanás, querido. O lugar mais seguro é a nossa família, porque ela é o lugar da bênção de Deus em nossas vidas. Ela é o propósito do Senhor, é nela que o Senhor depositou a bênção, e todo o reino de Deus passa a partir da família. E por isso, irmãos, a família é tão atacada dessa maneira, é tão sitiada dessa maneira por Satanás, e por isso que nossas famílias, irmãos, ela corre risco se nós não blindarmos ela de fato em oração. Quando nós oramos, irmãos, para a vida de Neemias, na reconstrução do muro de Jerusalém, uma das coisas, irmãos, mais fantásticas que nós aprendemos é que eles se colocaram na brecha. Mas a pergunta é, você está disposto a estar na brecha para orar, para colocar a sua família diante do Senhor, para buscar ao Senhor e pagar um preço de fato pela vida dos seus filhos, do seu casamento, para que Deus derrame a bênção e o cuidado dele sobre a sua vida? O grande problema, irmãos, é que as pessoas não entenderam isso. Que Jesus é a porta. E quando os problemas assolam a nossa casa, ao invés de ir corrermos com todas as forças para a presença de Jesus, nós queremos nos afastar de Jesus achando que nós temos força para lutar sozinho contra os nossos problemas. Que nós temos força para lutar sozinho, que nós iremos resolver todas as coisas sozinhos. E nós esquecemos aquilo que a própria palavra do Senhor nos diz, que sem Jesus nada poderemos fazer. Sem Jesus nada poderemos fazer. E por isso, irmãos, que a nossa família precisa encontrar essa porta de salvação chamada Jesus Cristo. Por isso a nossa casa precisa encontrar a porta de salvação chamada Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Aquele que de fato, irmãos, pode nos dar a salvação. Aquele que de fato, irmãos, pode derramar sobre nós o poder dele e pode transformar a nossa casa. Mas a segunda lição que eu quero que você guarde no seu coração é que Jesus é o único caminho que conduz à libertação. É interessante, irmãos, que ele descreve a imagem da porta. E que, na verdade, nos tempos de Israel, na cultura de cuidar das ovelhas, eles faziam um cercado de pedra e geralmente o porteiro ou o próprio pastor das ovelhas ficavam na porta. E as ovelhas só poderiam passar se ele deixasse, se ele abrisse essa porta. E aí o versículo 9 diz, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. E quem entrará e sairá encontrará pastagem. A ideia, irmãos, aqui de entrar e sair e encontrar pastagem, a ideia, irmãos, de fato de que uma vez que nós encontramos a salvação, agora receberemos também a libertação. Libertação do que? Dos pecados. Uma vez que Cristo Jesus nos libertou, nós já não estamos mais debaixo da escravidão do pecado. Ele nos libertou, então entraremos por essa porta e encontraremos pastagem, ou seja, encontraremos libertação.
A única maneira, irmãos, de a minha família e a sua família encontrar liberdade, desfrutar da liberdade, de fato, é através de Cristo Jesus. O mundo tem falado, irmãos, de liberdade, mas a liberdade que o mundo quer, a liberdade que o mundo prega não é liberdade, é libertinagem. A liberdade é saber que eu sou livre, mas que todas as minhas atitudes têm uma consequência. E o mundo, irmãos, hoje fala a despeito das consequências, dizendo que eles são livres para fazer o que eles quiserem. E não é bem verdade assim. Toda liberdade tem o seu preço, tem o seu limite. E nós precisamos estar dispostos a pagar o preço por isso. Mas Jesus diz, irmãos, que Ele é o único caminho que conduz à libertação. Ele é o único caminho, irmãos, que nos ajuda e nos fortalece em todo o tempo. Ele é o único caminho, irmãos, que direciona, nos dirige e nos ajuda a caminhar em todo o tempo. Por isso, a nossa família precisa, de fato, se encontrar com Ele. Precisa, de fato, entrar por essa porta. E precisa, de fato, desfrutar dessa libertação que somente o Senhor Jesus pode fazer na minha vida, na sua vida, na minha família e na sua família. Mas em terceiro lugar, irmãos, Jesus Cristo é o único que pode, de fato, transformar a nossa casa, porque Ele é o único que conduz a vida. E aí, se você olhar agora o versículo 10 que nós lemos, ele vai dizer: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida plenamente. Numa outra versão ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Enquanto, irmãos, a estratégia de Satanás é destruir as famílias, é roubar a imagem de Deus nela, é ofuscar a imagem do seu Criador na vida dela. O propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a minha família, para a sua família, de fato, é vida. Ele veio para nos dar vida. Ele veio, querido, para nos dar expectativas, esperanças, a certeza de que dias melhores virão. Ele veio, irmãos, para nos mostrar que não é o homem que tem a palavra final sobre a nossa casa, mas quem tem a palavra final sobre as nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio, irmãos, para nos dar vida. Ele veio, irmãos, para nos dar vida e vida em abundância. Vida que somente Ele pode nos dar. Uma vida, irmãos, que nos ajuda a entender que tudo isso que nós passamos aqui não pode ser comparado àquilo que está preparado na eternidade para cada um de nós. Uma vida, irmãos, que nos dá a expectativa de saber que estamos seguros, guardados debaixo do seu cuidado. Uma vida, irmãos, que nos dá a certeza que nós podemos caminhar e sermos direcionados pelo Senhor. Mas em último lugar, Jesus é o único que pode transformar a nossa casa, a nossa família. Além dele ser a porta que conduz à salvação, além dele ser o caminho que conduz à libertação, além dele ser o único que pode dar a vida, ele é o único que pode transformar a nossa casa. E aí por isso ele vai dizer: olha, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, Jesus é aquele que veio para transformar aquilo que não está funcionando naquilo que irá funcionar conforme a honra, a glória e o poder dele. Jesus é aquele que veio para consertar aquilo que nós muitas vezes quebramos com as nossas próprias mãos, por causa da nossa dureza de coração, por causa das nossas intenções, por causa de fato não termos colocado as nossas vidas diante do Senhor. Dom Carlos Nascimento, num livro muito interessante, falando sobre matrimônio, sobre casamento, chamado Oficina de Casamento, na capa do seu livro, ele escreveu a seguinte frase: não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado, e não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado. E aí, querido, eu quero fazer uma parafrase com essa frase do pastor Adão Carlos Nascimento, dizer a seguinte coisa: não existe família tão boa que não possa ser melhorada por Cristo Jesus, e não existe família tão ruim que não possa ser consertada por Cristo Jesus.
Eu e você, irmãos, precisamos estar na oficina de Cristo Jesus. A nossa família precisa estar na oficina de Cristo Jesus. Porque somente Ele, irmãos, tem o poder para consertar aquilo que muitas vezes nós quebramos. Quebramos pela nossa soberba, quebramos pelo nosso pecado, quebramos pela nossa infidelidade a Deus, quebramos pela nossa falta de obediência, quebramos, irmãos, pela nossa falta de comunhão, quebramos pela nossa falta de profundidade no nosso relacionamento com o Senhor. Ele, de fato, irmãos, é aquele que pode consertar a nossa casa, que pode melhorar o nosso casamento. Se o nosso casamento é bom, o Senhor Jesus pode tornar melhor. Se a nossa família é boa, o Senhor Jesus pode tornar melhor. Se o nosso casamento está em crise, o Senhor Jesus pode consertar. Se a nossa família está em crise, o Senhor Jesus pode consertar. Mas tudo dependerá, querido, da disposição que você tem de colocar tudo nas mãos dEle e pagar o preço para estar na presença dEle, para andar com Ele. Jesus Cristo, irmãos, é aquele que tem, e é o único que tem o poder para transformar a nossa família. Que a sua família, irmãos, possa se encontrar com essa porta que leva à salvação. Que a sua família, querido, possa encontrar com esse caminho que guia a libertação. Que a sua família, irmãos, possa se encontrar com Ele, que é o único que conduz a vida. Que a sua família, querido, possa de fato desfrutar da presença dEle, que pode transformar a nossa casa, que pode transformar o nosso coração e que pode direcionar todas as nossas vidas. Mas a pergunta é: como está a sua família? Como está a sua vida? Como você está diante do Senhor nesta manhã? E eu queria convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor. Que você nesta manhã, junto à sua família, peça perdão ao Senhor pelas suas falhas, pelos momentos que vocês priorizaram outras coisas a não ser a comunhão com o Senhor. Peça ao Senhor, querido, que traga um avivamento na sua casa, traga a restauração da comunhão, traga a restauração da harmonia, da esperança. Nem tudo está perdido, querido. Jesus tem o poder de transformar a sua casa. Basta você entregar-se e segui-lo fielmente, com todo o seu ser, com todo o teu coração. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, pela tua palavra nessa manhã, que nos mostra que o Senhor é o único, ó Deus, que pode transformar a nossa casa, que o Senhor é o único, ó Deus, que pode transformar a nossa família. Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor e queremos rogar ao Senhor a tua misericórdia e o teu cuidado. Queremos pedir ao Senhor Deus que o Senhor derrame sobre nós, ó Deus, o teu poder, a tua unção, a tua misericórdia. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a caminhar diante do Senhor da maneira como nós precisamos. Eu quero colocar esses meus irmãos e minhas irmãs na presença do Senhor. E quero rogar ao Senhor, cuida deles, ó Pai. Derrama teu poder sobre a vida deles. Derrama o teu cuidado sobre a vida deles. Que eles possam experimentar, ó Deus, do melhor do Senhor. Pai, se eles estão vivendo algum momento difícil, ó Deus, na sua casa, no seu relacionamento, no seu casamento, traga restauração sobre a vida dos teus servos, ó Deus. Traga bênção sobre a vida dos teus servos. Cuida dos teus servos, ó Deus. É a oração, Pai, que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus os abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do seu Santo Espírito possa ser com cada um de vocês, agora e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Foi bom, querido, estar perto de você. Foi bom podermos estar mais uma vez juntos. Lembra do desafio que eu dei aos irmãos? O desafio de você fazer um pequeno vídeo de no máximo 1 minuto, você e a sua casa, a sua família adorando ao Senhor, e mandar para que nós possamos, no último culto da família, passar esses vídeos aqui durante o culto. E eu queria desafiar você, faça isso, querido. Tenha esse momento de comunhão com o Senhor. Mande esse vídeo para a gente. Vamos viver esse momento de comunhão com a igreja e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. A você que nos acompanhou
Deus abençoe sua vida, Deus guarde a sua vida. Mais tarde, um pouquinho, esse culto vai estar também disponível lá no YouTube para as pessoas assistirem. Compartilhe o link. Eu queria pedir mais uma vez, irmão, nos ajude a compartilhar os nossos canais. Os irmãos viram aí a dificuldade que nós temos aí de transmitir o culto. Se nós conseguirmos alcançar 1000 inscritos no YouTube, nós vamos poder fazer a transmissão pelo celular, que é uma qualidade mais estável de transmissão, a internet cai menos, que nós podemos usar aí os pacotes de dados do 4G, que é um pouco melhor do que a internet a cabo, por causa dessa sobrecarga que nós estamos vivendo. Ajude-nos, irmãos, compartilhando nas nossas redes, no nosso canal do YouTube, ajude-nos a alcançarmos esses 1000 inscritos, para que nós possamos dar um pouco mais de qualidade às transmissões do nosso culto. Que Deus nos abençoe, que Deus te guarde, e de em paz. Está assim encerrado o nosso culto nessa manhã. Eu te vejo logo mais às 19 horas, para juntos adorarmos mais uma vez ao nosso Deus. Amém? Deus te abençoe, tenha todos um excelente dia na presença do Senhor.